Você sabe o que é a política criminal de tolerância zero e a teoria das janelas quebradas? De acordo com os ensinamentos do professor Davidson Abreu, no ano de 1969, um psicólogo e professor da Universidade de Stanford, Philip Zimbardo, realizou um interessante experimento. Deixou em via pública 2 automóveis idênticos, um em uma zona pobre e perigosa da cidade de Nova York, no Bronx, e outro em uma zona rica no estado da Califórnia, Palo Alto. O carro deixado no Bronx foi vandalizado e depenado. O de Palo Alto permaneceu intacto por uma semana. Em seguida, foi realizado um novo experimento. Zimbardo foi até o carro intacto, em Palo Alto, no bairro rico, e quebrou uma das janelas. Em pouco tempo, o carro também foi vandalizado, conforme aconteceu no bairro mais pobre, no Bronx. Zimbardo então concluiu o seguinte: desordem atrai desordem. A falta de repressão aos pequenos delitos, uma janela quebrada, está ligada ao aumento da criminalidade. Ele ainda concluiu que a criminalidade não tem uma relação direta com a pobreza. Outras questões sociais, como abandono, desordem e ausência de lei, atuam psicologicamente, deixando alguns indivíduos à vontade para cometer delitos. Na metáfora da teoria, se uma janela foi quebrada, mas não foi consertada, isso passa a sensação de impunidade, permitindo que outras pessoas pratiquem outros delitos, vandalizando o automóvel. Segue para ver a parte 2 acerca dessa interessante teoria. Teoria das janelas quebradas e política de tolerância zero, parte 2. A teoria das janelas quebradas foi apresentada em março de 1982 por James K. Wilson e George L. Kelly no artigo Broken Windows, traduzido para o português como Janelas Quebradas. O artigo publicado serviu de base para a aplicação do programa de tolerância zero em Nova York nos anos de 1990, como forma de lidar com sérios problemas de segurança pública que a cidade enfrentava há décadas. Para compreender a teoria, imagine um edifício com algumas janelas de vidro quebradas. Se não forem reparadas, logo outras janelas serão quebradas por vândalos. Se nada for feito, o próximo passo será a invasão do prédio e outras pessoas poderão se apossar dele clandestinamente, por exemplo. Assim, de acordo com os autores do artigo, é preciso resolver os problemas rapidamente enquanto ainda são pequenos, ou seja, é preciso reparar as janelas quebradas enquanto ainda há tempo, evitando que se tornem maiores. Essa teoria defende que um ambiente limpo e ordenado passa a mensagem de que a área é monitorada, e o oposto fornece uma sensação de liberdade e impunidade ao criminoso, ou seja, a paisagem se comunica com o indivíduo. Na parte 3 dessa série de vídeos, veremos como o programa de tolerância zero foi aplicado em Nova York e como ele foi responsável por reduzir os índices de criminalidade na época. Teoria das janelas quebradas e política de tolerância zero, parte final. Em Nova York, o prefeito Rudolph Giuliani foi eleito em 1993, reeleito em 1997 e permaneceu no cargo até 2001. Em 1994, Rudolph contratou William J. Brenton como comissário de polícia para colocar em prática na capital a teoria das janelas quebradas. A abordagem era direcionada para crimes que afetavam a qualidade de vida da comunidade, focando também nos pequenos delitos. O comissário determinou que a polícia aplicasse leis de forma mais rigorosa, inclusive contra consumo público de álcool, pichações e delitos semelhantes. Também foi promovido aumento no efetivo de policiais, programas de capacitação e aumento de salários. Dessa forma, pequenos delitos passaram a ser reprimidos com maior vigor. Tolerância zero. Pedir esmola ou vender produtos nos semáforos, por exemplo, eram delitos passíveis de prisão. Moradores de rua foram retirados das vias públicas e conduzidos até abrigos. Ao final, tais ações enérgicas fizeram com que uma grande porcentagem de crimes como pequenos furtos e roubo despencasse estatisticamente. Os estudiosos do tema afirmam que a implementação do sistema de tolerância zero e da teoria das janelas quebradas foi o principal fator para a redução da criminalidade violenta em Nova York. Fica a indicação do livro Tolerância Zero, de Davidson Abreu. Como a teoria das janelas quebradas pode mudar a forma de combater a criminalidade no país. Uma excelente leitura para os amantes do direito e da criminologia.